Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, nessa nossa aulinha, nós faremos uma abordagem das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Mas antes, eu quero aqui deixar bem claro para você 3 objetivos que a gente vai alcançar após o término desta mesma. Primeiro objetivo, identificar as interações intermoleculares. Segundo objetivo, compreender a influência das interações intermoleculares nos pontos de fusão e ebulição. E por fim, terceiro objetivo, compreender o conceito de solubilidade e os fatores que influenciam nessa tal solubilidade. Primeiro ponto da aula, tá? É fazer uma abordagem das interações intermoleculares. Primeira que a gente vai abordar é o dipolo induzido dipolo instantâneo, que também pode ser denominado de forças de dispersão de London. Bem, essa interação ela é bem fraca e vai ocorrer entre moléculas de compostos apolares. É importante destacar para vocês que compostos ou substâncias apolares apresentam um momento dipolar resultante igual a zero. E dos compostos orgânicos, tá? Quem vai apresentar essa interação entre as moléculas dos compostos? Os hidrocarbonetos. Segundo tipo de interações intermoleculares, dipolo permanente, que você pode ver escrito por aí como dipolo-dipolo. É um tipo de interação de intensidade média que vai ocorrer entre moléculas de compostos ou substâncias polares. Quero deixar bem claro aqui para vocês que esses compostos polares apresentam um aumento dipolar resultante diferente de zero. Como, por exemplo, nos compostos orgânicos, aldeídos, cetonas e éter. Então, entre moléculas de aldeídos, entre moléculas de cetonas e entre moléculas de éteres, tá? Você vai ter o tipo de interação dipolo permanente, porque essas tais substâncias, elas são polares. Galera, para a gente finalizar essa nossa primeira parte da aula, ou seja, as interações intermoleculares, falaremos agora da famosíssima ligação de hidrogênio. Bem, a ligação de hidrogênio é um tipo de interação bem forte que ocorre entre moléculas de compostos de substâncias polares. Se eu falo em composto ou em substância polar, é importante lembrar para você que o momento dipolar resultante é obrigatoriamente diferente de zero. Aí você deve estar assim em casa. Estou confuso. Pô, a interação dipolo permanente ou dipolo-dipolo também vai acontecer em compostos polares, assim como a ligação de hidrogênio. Mas há uma diferença. Você só vai ter ligação de hidrogênio se em um composto polar eu tiver, tá, o hidrogênio ligado covalentemente ao flúor, ou ao oxigênio, ou ainda ao nitrogênio. Então, diferença básica, tá, de dipolo permanente para a ligação de hidrogênio. Lembre-se que ambos vão acontecer em moléculas em compostos polares. Só que a ligação de hidrogênio, ela vai ocorrer somente se nesse composto, nessa substância polar, eu tiver a ligação covalente entre o flúor, ou entre o oxigênio, ou ainda entre o nitrogênio. Essa tal ligação de hidrogênio, ela vai ocorrer, por exemplo, nos compostos orgânicos álcools, ácidos carboxílicos, aminas. Lembre-se que você tem 3 tipos de amina. Você classifica as aminas em primárias, secundárias e terciárias. As aminas primárias e secundárias, a interação entre suas moléculas são do tipo ligação de hidrogênio. Já as aminas terciárias, elas vão se ligar, elas vão interagir através do dipolo permanente. Eu trago aqui uma observação para os senhores. Ordem crescente de intensidade das interações. O dipolo induzido dipolo instantâneo é menos intenso que o dipolo permanente, que é menos intenso que a ligação de hidrogênio. Caminhando aí com a nossa aula, entraremos nas propriedades físicas, que é o nosso
objetivo nessa aula, tá? O principal foco. As propriedades físicas, elas dependem fundamentalmente de 3 fatores, que são eles: polaridade, interações intermoleculares e, por fim, massa molar. Então não esquece, as propriedades físicas, elas dependem fundamentalmente de 3 fatores, são eles: polaridade da molécula, as interações intermoleculares e, por fim, a massa molar. O primeiro caso das propriedades físicas que nós iremos abordar, gente, são os pontos de fusão e ebulição. Dentro dos pontos de fusão e ebulição, falaremos de 2 itens. Primeiro item: compostos com diferentes interações moleculares. Quando eu tenho compostos com diferentes interações moleculares e eu quero saber quem tem maiores pontos de fusão e ebulição, não necessariamente saber valores numéricos, mas assim, será que esse composto tem maior ponto de fusão que esse? Será que tal composto tem maior ponto de ebulição que esse? Sem saber os valores numéricos, nós podemos fazer uma previsão. Então, para os compostos com diferentes interações intermoleculares, quanto maior a intensidade da interação, mais energia eu tenho que fornecer àquele sistema para que haja transformação de estado físico. Desse modo, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Então, gente, olha só, para compostos com diferentes interações intermoleculares, como é que eu vou fazer essa análise para fazer um comparativo? Quanto maior a intensidade, mais energia eu tenho que fornecer ao sistema para que haja transformação de estado físico. Logo, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Segundo caso, para os pontos de fusão e ebulição: compostos com o mesmo tipo de interação molecular. Quanto maior a massa molar, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Mas espera lá, vou te trazer uma situação problema. Então vamos analisar a situação problema. Eu tenho 2 compostos aqui, o dimetilpropano e o pentano. Observem o seguinte, que eles são isômeros, ou seja, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Se apresentam a mesma fórmula molecular, logo eles terão a mesma massa molar. E aí? Para compostos com o mesmo tipo de interação intermolecular, basta eu saber quem tem maior massa. Mas no caso de isômeros, tá? Eles vão ter a mesma fórmula molecular. Logo, vão apresentar a mesma massa molar. Posso chutar aleatoriamente? Não. Observe o seguinte, que tanto o dimetilpropano quanto o pentano são hidrocarbonetos. E nós vimos, tá, lá nas interações intermoleculares, que hidrocarbonetos apresentam um momento de polar resultante igual a 0, ou seja, são moléculas apolares. Se são moléculas apolares, entre elas, entre as moléculas, o tipo de interação é dipolo induzido, dipolo instantâneo. Opa, olha só, mesma massa molar, tanto o dimetilpropano quanto o pentano, mesmo tipo de interação, porque são hidrocarbonetos. E aí? Agora você vai fazer análise na estrutura, na cadeia carbônica. Observe o seguinte, que o dimetilpropano, ele é mais ramificado que o pentano. Então, nesse caso, quando eu tenho compostos isômeros, tá? Em especial, que eu estou falando aqui dos hidrocarbonetos, ou seja, isômeros, mesma fórmula molecular, mesma massa molar. Como são hidrocarbonetos, mesmo tipo de interação. Eu vou fazer a análise deles através da cadeia carbônica. E quanto mais ramificado for a cadeia carbônica, menores serão os pontos de fusão e ebulição. Então, olha só, quem tem maior ponto de ebulição? O pentano ou o dimetilpropano? Pô, Patrick, o pentano ele é menos ramificado comparado ao dimetilpropano. Se ele é menos ramificado, o pentano ele vai apresentar maior ponto de ebulição quando comparado ao dimetilpropano. Galera, de acordo com os objetivos traçados lá no início dessa nossa aula, falaremos agora da solubilidade, tá? Bem, não fique triste, tá? Você deve estar assim, pô, estou entendendo perfeitamente as propriedades físicas dos compostos orgânicos
e essa aula já está acabando. Sim, galera, mas não fiquem tristes. Por quê? Teremos mais novidades, tá? Fiquem atentos. Uma coisa importante que eu quero dizer para você: não deixe de estudar. Te garanto que lá na frente você não vai se arrepender. Então vem aqui, solubilidade. Você já deve ter escutado assim um dia: semelhante dissolve semelhante. Essa ideia aqui resume muito bem a teoria. Mas no caso dos compostos orgânicos, essa máxima deve ser levada em consideração com algumas ressalvas. Por quê? Imagina que você tem um composto levemente polar. Ele será solúvel em um composto apolar. Agora, ele será insolúvel em um composto muito polar. Então, gente, devemos tomar cuidado quando se trata de dissolução dos compostos orgânicos, pois uma substância orgânica polar conterá uma parte apolar, que é a cadeia carbônica. Então, em compostos orgânicos, basicamente, a polaridade é dada pelo tamanho da molécula e pelos grupos funcionais, sendo que um é o oposto do outro, ou seja, quanto maior a cadeia carbônica, menos polar será o composto. E quanto maior a quantidade de grupos funcionais, de grupamentos funcionais, mais polar será o composto orgânico. Queridos, espero que todos tenham gostado dessa aula, onde a gente abordou as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Como eu disse anteriormente, não deixe de estudar. Estude, estude, estude. Em tempo de quarentena, não podemos ir à rua, só vamos à rua se for necessário. E para a gente não ficar com o tempo livre, com o tempo ocioso, ficar assim: meu Deus, que chato, não tem nada para fazer. Tem sim, estude. Lá na frente você terá a recompensa de todo esse esforço. Valeu? Então, até a próxima. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. Não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para mais novidades. Um abraço!